Graça e paz, irmãos, que Deus encontre vocês em plena harmonia, em plena comunhão com o seu Filho amado Jesus Cristo. Como havíamos dito, estamos agora aqui nessa gravação para proporcionarmos a vocês uma oportunidade nesses tempos de restrição de receberem a palavra de Deus. E queremos iniciar com uma oração. Quero que você feche os seus olhos e comigo estejamos unidos em espírito e em verdade. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muito nos tem agraciado com todos os seus favores, queremos te rogar, Pai, que nesse instante toda a tua igreja esteja unida em um só espírito, em um só coração. Perdoa, Pai, os nossos erros, as nossas transgressões, e que o teu Espírito Santo, que habita em nós, nos conduza a um patamar mais elevado de compreensão e entendimento da tua palavra, e que esse entendimento traga para nós um ganho maior, e que esse mesmo Espírito aplique aos nossos corações e nos faça viver essa verdade plantada em nós. E nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nesses tempos de dificuldades, nós queremos refletir com os irmãos sobre um tema em tempos de crise, olhar para Jesus. E nós vamos embasar a nossa reflexão no texto de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos diz o seguinte: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Sabidamente, nós estamos sendo comprimidos por esta avalanche de doenças. E em tempos de crise, e não somente em tempos de crise, mas sobretudo, nós precisamos de uma saída, nós precisamos de uma porta de escape. E nós, cristãos, vemos em Cristo Jesus essa porta de escape, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E por que olharmos para Jesus? Ora, porque Ele é o nosso modelo. Todos nós crescemos tendo alguém como referência. Nós temos na nossa vida, na nossa caminhada, nós sempre nos espelhamos em alguém. Quando muito jovens, quando crianças, a nossa referência são os nossos pais, às vezes um irmão mais velho, algumas vezes os nossos professores, grandes personalidades da história. Então, na nossa caminhada, nós precisamos de alguém que seja o nosso espelho. O apóstolo Paulo nos sugere a sermos seus imitadores, como ele também é de Cristo. Na sua primeira carta aos Coríntios,
no capítulo 11, no versículo 1, ele nos diz claramente: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E Cristo é nosso modelo de fé, pois, mais do que ninguém, ele sabe em quem confiava, pois ele era um com o Pai. Em João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz isso para os seus discípulos: meu Pai, ou eu e o Pai somos um. Então, na ressurreição de Lázaro, Jesus ora ao Pai e diz para aquela multidão, em João capítulo 11, versículos 41 e 42, diz o seguinte: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Então, desta forma, Jesus é o nosso modelo. Por isso nós temos que olhar para ele, seja em tempos de crise, seja em tempos de refrigério. Ademais, o texto base de Hebreus capítulo 12, que embasa a nossa mensagem, vem seguido de uma lista de nomes de homens e mulheres tidos como heróis da fé. Contudo, o escritor de Hebreus não nos orienta a olharmos para estes homens e estas mulheres. Não nos diz: olhem para Abraão, e ainda que Abraão era tido como pai na fé, mas em seguida o texto diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Desta forma, em tempos de crise ou fora dela, olhemos para Jesus, que é o nosso modelo de fé na nossa caminhada cristã. Em segundo aspecto, por que olharmos para Jesus? Ora, devemos olhar para Jesus, pois, ainda como modelo, ele é, como o texto diz, autor e consumador da fé. A versão da Nova Tradução na linguagem de hoje traz o seguinte: pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele que a aperfeiçoa. Então, como modelo de fé para nós, para quem temos que olhar, além disso, Jesus é o nosso referencial como pioneiro, mas também trabalha em nós o exercício da fé. Sim, pois a fé é algo que precisa ser aprimorado, precisa ser lapidado em nós, precisa ser forjado. Não é algo que brota e nasce acabada. A nossa trajetória de fé é uma jornada árdua, laboriosa. Nenhum de nós, ao aceitarmos a Jesus, imediatamente temos a nossa fé finalizada. Pelo contrário, nós precisamos passar por muitas situações, nós precisamos passar por muitas crises, nós precisamos atravessar desertos para que a nossa fé esteja sendo alicerçada, a nossa fé esteja sendo aprimorada. E quem faz isso em nós é Jesus, pois ele, além de ser o iniciador como modelo de fé para nós, é aquele que trabalha em nós esse aperfeiçoamento da fé. Os discípulos pediram ao mestre, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5, depois de Jesus ter apresentado algumas situações, os discípulos disseram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Ora, aumenta-nos por quê? Porque ela começa em uma medida pequena,
e ela se conclui numa medida grandiosa na proporção em que nós permitimos que Jesus esteja trabalhando em nós o nosso aprimoramento. Portanto, Jesus é o aperfeiçoador da nossa fé. Daí a necessidade de olharmos para Jesus, pois Ele trabalha em nós o aprimoramento do nosso caráter cristão. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, escreve para um povo que estava sofrendo tribulações, perseguições, dificuldades. E no capítulo 5, no versículo 10, ele diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, Jesus, por ter passado por várias situações, por ter sido afligido, por ter sido vituperado, e nem por isso ter desanimado, Ele é o nosso modelo, e Ele, através do seu Espírito Santo que habita em nós, trabalha, aperfeiçoa e aprimora a nossa fé. Por isso, nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ainda em Hebreus, o final do livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21, o escritor diz assim: ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, devemos olhar para Jesus, primeiro, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial, e uma palavra que está muito em voga, Ele é o paradigma. E além disso, Ele não é um quadro estático, Ele não é um modelo inerte, Ele é um modelo operante. Jesus está conosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, lá no Evangelho de Mateus. E esse estar conosco é que nos aprimora pelo seu Espírito Santo que age em nós, pois Ele tanto age em nós o querer quanto o executar. E desta forma, quando nós nos quedamos à vontade de Deus, quando nós reconhecemos a sua soberania na nossa vida, Ele trabalha em nós o caráter, e em trabalhando o caráter, Ele aprimora a nossa fé. Jesus é quem aprimora a nossa fé, por isso devemos olhar para Ele. E por fim, nós olhamos para Jesus, por quê? Ora, porque Jesus encerra todas as nossas expectativas. Nele encontramos salvaguarda em toda a nossa trajetória de vida. Na peregrinação do deserto, em caminho à terra prometida, Deus castigou o povo pelo pecado da murmuração e da rebeldia. Lá em Números, capítulo 21, o povo é castigado por Deus pela murmuração, e Deus enviou uma praga ao povo. Deus enviou serpentes venenosas, e aqueles que eram picados morriam pelo veneno daquelas serpentes. E eles recorreram a Moisés: Moisés, nós pecamos, Moisés, nós erramos diante de Deus e diante de você. Ora ao Senhor para que as serpentes nos deixem. Então, Números capítulo 21, versículos 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá.
Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Essa serpente de bronze hasteada tipificava Cristo, assim como também nos momentos de crise ou fora dela, nós devemos olhar para Jesus, porque Ele é que traz o refrigério, Ele é que traz tranquilidade para as nossas vidas. Muitas pessoas nesse momento estão aturdidas, há um clamor geral, há quase que uma loucura das pessoas correndo, muitas vezes sem objetividade, uma correria desenfreada para comprar máscaras, para comprar gel, álcool em gel, para ir ao supermercado com medo da falta de abastecimento, as fronteiras sendo cerradas, ninguém pode entrar ou sair de determinadas localidades, as pessoas não têm uma saída, não veem uma solução objetiva para esse problema imediato. Mas nós que cremos em um Deus Todo-Poderoso, nós que temos um Senhor por nós, nós que temos aquele que nos livra, olhamos para Jesus, pois nele e somente nele encontramos refrigério para as nossas almas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus diz claramente: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, agora o versículo 29, o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesses momentos de dificuldades, se você não vê opção, se você não vê uma saída, a sua saída é Jesus Cristo. Olhe para Ele, fite os seus olhos em Jesus, pois Ele tem a solução para os nossos problemas, Ele tem a saída para estas situações. Nenhuma outra personalidade do mundo, nenhum outro ser humano hoje tem condições de garantir a você um livramento. Nenhum presidente, por mais poderoso que seja, está imune a esta calamidade, mas somente Cristo, que venceu por nós a morte, que nos perdoou de todo o nosso pecado, que foi elevado na cruz do madeiro pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele mesmo disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todos estamos sujeitos às mesmas condições, e como disse, não há nenhum ser humano neste planeta que possa nos garantir o livramento. Mas no Salmo 123, no versículo 2, nós temos esse livramento. Leia comigo, Salmo 123, versículo 2: como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, o nosso Deus, até que tem piedade de nós, pois estamos como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, o nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Em nenhum momento Jesus tem frustrado as nossas expectativas, pois Ele é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23, para não fugir ao texto: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Portanto, amados irmãos, queridos, salvos em Cristo Jesus, nesses momentos de dificuldade, nós vamos fazer como diz o escritor da carta aos Hebreus: olhemos firmemente, desembaraçando-nos de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Olhemos para Jesus,
que é o autor e o consumador da nossa fé. Primeiro, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial. Segundo, porque Ele nos aprimora, Ele, por fim, Ele encerra todas as nossas expectativas, Ele não frustra as nossas expectativas, Ele tem uma resposta a todos os nossos problemas, Ele é a solução para os nossos problemas. Que Deus guarde os vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mais uma vez quero fazer uma oração por você. Pai bendito, Deus amado, Senhor nosso Salvador, louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, a tua igreja hoje, assim como toda a humanidade está sendo assolada por esta pestilência, por esta mortandade que assola, não só mais ao meio-dia, mas não há limites de barreiras físicas, geográficas, não há, ó Deus, barreiras sociais, mas este vírus infame que aterroriza toda a humanidade. Mas nesta oportunidade, ó Pai, nós temos um alívio, nós temos o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso modelo, o nosso referencial, que trabalha em nós, no nosso coração, nos aperfeiçoa e tem as respostas e tem a solução para os nossos dilemas. Eu quero colocar cada um que neste momento me ouve através deste instrumento, pois tu colocastes para nós todos os recursos para que a tua palavra não cesse, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Guarda os teus filhos, guarda, ó Pai, a tua igreja, livrando deste mal, que nenhum mal nos assole. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Bendito Deus, livra-nos pelo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, no nome de quem nós te oramos. Amém, amém e amém.